tudo bem? Professor Alan Rangel aqui da Geolan Tecnologia, também junto com o pessoal da Florida Christian University. Eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aqui um bate-papo com a doutora Carol Romano. Muito obrigado, viu? Gratidão por você ter dedicado o seu tempo e a sua atenção com a gente, tá? Doutora Carol, conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional e principalmente a escolha da profissão, ou seja, em que momento que deu estalo assim, eu quero ir por essa área. Bom, eu sou de São Paulo, né? Eu me formei em gestão, primeiramente em gestão de logística e transporte. Ok. Né? Trabalhei na área por 14 anos e queria fazer uma transição de carreira, né? E acabei escolhendo a área jurídica. A princípio eu não tinha exatamente uma área que queria atuar, e aí a faculdade foi me levando a esse caminho, né? Hoje eu atuo na área de direito tributário e direito empresarial, sempre atuando, né, para auxiliar os empresários a que eles reduzam os impostos de forma legal, de forma 100% legal, e a auxiliá-los a fazer gestão de contratos, gestão de pessoal e tudo isso. E recentemente, né, surgiu, lógico, de um sonho desde a faculdade de tirar as pessoas um pouco do judiciário. Então, eu sempre entendi que a justiça não necessariamente precisa de um juiz. Okay, né? Tá. A justiça precisa das pessoas se entenderem, elas mesmas tomarem as decisões e não uma decisão externa, e sim uma conversa. E foi esse entendimento de que a advocacia ela podia se tornar pontes e não armas. Principalmente de reconciliação, né? Isso. Então, nós criamos a Câmara de Acordo, que é um espaço onde a gente traz as pessoas para que elas consigam se entender, ao invés de litigar, né, que a gente fala, de brigar. Sim. Então, elas buscam uma solução para a situação delas, e isso facilita porque, nesse sentido, as pessoas conseguem cumprir mais os combinados, né, porque ali quem combinou foram eles mesmos, quem decidiu foram as próprias partes ali. Tá. Doutora, é o seguinte, eu estou imaginando assim, você tem as duas partes, cada um tem a sua versão, cada um pede uma coisa, né, tal, e aí você vai ver, vai fazer uma gestão desse conflito, né, basicamente. Isso, né? exato. Tem casos em que você pensa que a coisa está indo bem, não, eu mudei de ideia, eu não quero mais aquilo, eu quero um pouco mais que aquilo, e agora não sei o quê. E os ânimos muitas vezes ficam exaltados, acontece isso também? Na realidade, nós temos dois tipos, né, de conciliação. A gente tem a mediação, em que as próprias partes, elas vão buscar uma solução, elas têm que pensar para isso. E a gente tem a conciliação, que é um conciliador que vai auxiliar as partes a chegar a um acordo. Tá, para tentar ficar mais ou menos um ganha-ganha, né? Isso, mas são técnicas que são aplicadas em cada caso diferente. Okay. Então você tem casos que precisam de mediação e tem casos que precisam de conciliação. E tem casos que precisam ser separados. E ali fazer a gestão, não colocar todo mundo junto. Senão vira uma bagunça. Então, às vezes, você precisa fazer uma gestão separada para que as partes ali consigam ir mais para frente, possa até existir um novo relacionamento ali. Mas por hora aquilo não é possível, mas é possível solucionar aquele conflito naquele momento.
Então não é coisa de um dia, muitas vezes demora. Sim, às vezes a gente tem situações que podem ser resolvidas em um dia, em uma tarde de conversa, e às vezes nós temos situações que precisam de 2 meses, 1 mês, 1 semana, depende do caso. Entendi. E você tem que ser imparcial, né? Todo imparcial. Sim. Por exemplo, mesmo sendo mulher, você não pode. Não, eu vou defender a mulher. Nesse caso específico, você tem que ser o mais imparcial possível. Isso. Na realidade, a gente precisa entender que as partes buscam, né? Cada uma busca o seu interesse e a gente procura encontrar algo que não vai ser bom para todo mundo e ao mesmo tempo não vai ser ruim para todo mundo. A gente tem que um pouco cede aqui, um pouco ali, e aí eles conseguem se entender. Eu acho que a tua experiência em logística ajuda nisso daí, né? Ajuda, eu fico pensando, porque o logística tem que deixar quem comprou e quem entregou bem, né? Então, você fazer isso daí realmente é interessante. Todo o conhecimento adquirido ao longo da vida, em todas as áreas, ajuda muito na mediação e conciliação. Porque você traz bagagens até da sua infância, né? É verdade. Para fazer. Lógico que a profissão, a gestão de transporte, a logística, né? Lidar com clientes, lidar com essas situações de conflito que tem no transporte também ajuda muito, porque você consegue equilibrar, você consegue o equilíbrio. Ok. Você trata também empresas familiares ou não? Sim. Sim. Que também não é fácil. Não, porque o que acontece, empresas familiares você tem uma estrutura muito rígida, né, ali, então às vezes você precisa buscar o interesse dos sócios, não exclusivamente financeiro, porque muitas vezes uma empresa familiar ela não tem exclusivamente o interesse financeiro. Sim. Então você tem ali às vezes um gestor que não quer crescer, ele quer manter daquele jeito. E assim, sempre foi feito assim e tá bom, né? Exatamente. Só que mudou, tem que alertar isso. Exatamente. Às vezes o próprio gestor ou o fundador dessa empresa, ele não quer ceder espaço para quem está trazendo novo, né? Porque sempre funcionou daquele jeito e é daquele jeito que vai funcionar. Às vezes funciona. Às vezes a gente não pode discutir muito, porque daquele jeito funciona. Às vezes não, você precisa adaptar, né? Trazer os novos sócios, né? Às vezes o gestor é o patriarca ali da empresa, da família também, e aí você tem que trazer os filhos, os herdeiros que vão suceder. Tem alguns que não querem ir para a área, outros que querem, então tem que saber administrar isso. É verdade. E muitas vezes o pessoal mais antigo, ele é avesso à tecnologia. Então tem que também falar para eles que o mundo mudou. E que tudo precisa de adequações. Sim. E hoje em dia nós temos, aqui no Brasil, nós estamos caminhando para uma questão tecnológica fundamental, principalmente para o próximo ano, para os próximos anos, que a gente tem a reforma tributária, né? Sim. Que é a área que eu atuo do direito tributário. E essa reforma tributária vai mudar muitos paradigmas, assim, vai ter uma alteração muito grande, porque as pessoas vão ter que se adaptar com um novo modelo de negócio, com uma nova gestão de preços, com uma nova gestão de custos. E valor de impostos maior. Valores de impostos maiores, fiscalização muito maior. As pessoas ainda não se deram conta, mas o fisco, ele tem controle hoje de tudo. Tudo. Basta ele apertar um botão ali que ele sabe de tudo. E então a gente precisa estar adequado a isso para os próximos anos. E aí não tem como ser avesso à tecnologia. É verdade. As pegadas digitais estão em tudo, né, que você faz. Então. E você tem que estar se atualizando também, né? Cada vez que muda as leis aí, dessas áreas aí, você tem que
Todos os dias. Todos os dias nós temos atualizações, todos os dias nós temos notícias novas, todos os dias nós temos decisões de tribunal que tem que estar. Quem faz direito, quem opta pela área da advocacia, tem que estar atualizado diariamente. Não adianta falar, olha, eu tenho aqui um vademecum de 10 anos atrás, já não vale mais nada. Né? Eu tenho uns que ficam de enfeite na estante, É verdade. mas eles não são abertos. Mas o segredo é a gente estar atualizado, sim, né? E cada vez mais é um Big Brother, né? Em cima da gente, em cima da... Sim, Nós sim. estamos sendo observados assim o tempo todo. Constantemente, principalmente na era do Pix, né? Exatamente. A era do Pix não tem como, o Pix virou o dedo duro de É todo mundo. verdade. Você tem ainda um sonho? Tenho muitos sonhos, mas o principal é que realmente a Câmara de Acordo, né, ela seja difundida em todo o Brasil. E agiliza, né? Porque antigamente ficava aqueles processos lá no judiciário, anos, as pessoas Não, até ainda morriam. Ainda tem Ainda casos. ficam anos e anos processos. Então, o acordo, na realidade, ele constrói pontes e não muros. Certo. E é esse o caminho da justiça. A gente precisa de uma justiça que consiga o retorno imediato. E qual é essa forma? Porque mesmo que alguém vá decidir por você, né, que é um juiz, aquilo não foi você que decidiu, então você não vai ficar satisfeito. E essa busca pela justiça, que as pessoas consigam se entender, buscar maturidade, entender aquele problema que ela está vivendo, que existe solução, que ela possa ter autonomia para cuidar disso, é muito importante. Porque aí sim a gente vai ter a justiça real. Verdade. Esse é o meu sonho. Parabéns. Você pode deixar seus contatos? Nós vamos escrever aqui também. Posso sim. Então nós temos o contato no Instagram da Câmara de Acordo, tudo junto. Tem os meus contatos também, que eu tenho o LinkedIn, que é Caroline Romano, ou no Instagram, Doutora Carol Romano. Gratidão. Volto outras vezes aqui, tá? Sempre que chamar, fique à vontade. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica profissional, doutora Carol Romano. Nós casamos com a gestão executiva. Grande abraço e até a próxima.